Olá pessoal, eu sou o Fabrício Cirino. Hoje é um dia bastante especial. Estou aqui para apresentar para vocês o que vai ser esse novo canal chamado Gestão da Qualidade em um Quarto, né? Então, eu sou farmacêutico por formação e eu tive uma carreira bastante longa, né? Como qualquer farmacêutico, me formei, fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar com farmácia magistral, fui trabalhar em drogarias, fui ganhando experiência até que eu caí na carreira acadêmica, né? Um ambiente onde eu me encontrei exatamente pelo fato de ser remunerado para estudar, né? Um bom professor, um bom docente, um bom pesquisador, ele deve se manter atualizado e isso foi o que me levou a me apaixonar pela docência. E lá eu fiquei durante 17 anos na minha carreira, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP, né? E aí, quando chegou a pandemia, e todos nós passamos pela pandemia, eu acabei perdendo. Eu era líder do grupo de pesquisa do curso de farmácia da faculdade que eu lecionava, e com o lockdown de tudo que aconteceu na pandemia, eu acabei perdendo ali as minhas pesquisas, porque eu já não podia mais ir presencial para faculdade, para poder dar continuidade aos meus projetos, e eu precisava aproveitar o que naqueles 16 anos, né, até o momento, tinham me trazido de repertório dentro da área de qualidade, para que eu repusesse ali a perda financeira que eu tive. E um dos caminhos que eu segui, né, foi a gestão da qualidade em serviços hospitalares por meio de avaliações de acreditação em ambientes, né, de organizações de saúde, na maioria das vezes hospitais, tá? E ali eu tive um ano depois, né, pelo meu desempenho como avaliador, eu, né, tive que fazer aí uma opção a partir de um convite para que eu me dedicasse exclusivamente a esse novo ramo que eu vinha me dedicando, e eu precisei aí me afastar da docência, mas não tem como a gente separar a docência e algumas habilidades e competências que acabam sendo desenvolvidas na nossa trajetória durante uma carreira acadêmica. No Brasil, uma carreira de mestres e doutores, ela é até em alguns momentos mal vista pelo mercado de trabalho, porque eles entendem que se tornam profissionais extremamente teóricos, né? Mas eu destaco aqui 5 competências que acabaram me fazendo ter um bom desenvolvimento nessa nova caminhada dentro da área da qualidade. A primeira dela, gestão de projetos complexos. Então, para quem é pesquisador no Brasil, sabe quanto que é difícil você trabalhar com projetos de pesquisa, né? E o ambiente da saúde, ele é um ambiente naturalmente complexo. E essa complexidade, muitas das vezes, né, são tantas as variáveis que quem não está acostumado a trabalhar por gestão, por projetos, acaba se perdendo no meio do caminho. E quando a gente vê, tem várias frentes abertas, mas nenhuma fecha, né? Então é o que hoje em dia se fala em muita iniciativa e pouca acabativa, né? Um outro ponto é a própria comunicação modulada, né? O fato de ser, durante 17 anos ali um docente, faz com que a gente, em eventos científicos, em palestras ou dentro da própria sala de aula, tenha que conviver com personalidades diferentes, é, e a gente tem que modular a nossa comunicação para que a gente possa ser entendível, para que a gente possa ser o mais didático possível. E isso fez muita diferença quando eu fui para um ambiente corporativo, porque se trabalha com muitos treinamentos, né? Automaticamente também, uma das coisas que a gente teve de vantagem é o próprio trabalho em equipe, né? Um grupo de pesquisa, ele não trabalha sozinho, você trabalha com um grupo de pesquisadores, né? Cada um com a sua experiência, muitas avaliações, né? Então, isso, muitos egos envolvidos, e isso faz com que a gente também aprenda a trabalhar com esse ambiente multimodal, né?
O quarto ponto que eu destaco é a própria resolução de problemas. Então, um pesquisador, um docente, por natureza, é alguém que escolhe um tema, levanta os dados e resolve problemas, né? E isso traz para nós um ambiente que, quando trazido para o mundo corporativo, é uma condição ideal de você não ficar ali só na teoria, sabendo, né, ou propondo o que pode dar certo, o que não pode dar certo. E por fim, mas não menos importante, né, a quinta competência que eu destacaria aqui, que eu acabei trazendo da minha vida acadêmica para o mundo atual, em que eu, né, venho trabalhando aí nos hospitais, é a questão da visão analítica e sistêmica, né? Entender como que se faz uma boa análise de um cenário, de um contexto, e automaticamente também entender que todo mundo faz parte de um mesmo caldo de cultura, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma mudança em um determinado setor, em um determinado processo, isso vai impactar como um todo aquela instituição. Então, essa visão sistêmica é algo que a gente acaba não aprendendo nas universidades. Isso a gente aprende na prática, na lida do dia a dia, e que eu acabei trazendo também do ambiente acadêmico e que me ajuda e facilita bastante nas minhas rotinas aí nos hospitais, tá? Então, com essa trajetória, hoje eu atuo, né, como gerente da qualidade numa instituição, né, de alta complexidade, e acabei desenvolvendo um produto, né, porque eu preciso estar sempre desenvolvendo pessoas. E aí eu desenvolvi uma metodologia própria e uma mentoria para trabalhar com pequenos grupos ou com instituições para o desenvolvimento de pessoas. Essa é a minha grande paixão, desenvolver pessoas. Então, hoje, né, dentro desse canal, né, gestão da qualidade em um quarto, a gente vai trabalhar semanalmente aí com 15 minutos para que eu traga conteúdos mais diretos, mais práticos, né, da gestão da qualidade nas rotinas assistenciais. Esse canal ele faz parte da Cirino Mentoria, né? E a Cirino Mentoria ela tem como missão gerar melhores desfechos assistenciais com uso eficiente dos recursos por meio de lideranças orientadas a dados, né? Então, aqui eu quero traduzir que a gente sempre trabalha baseado em dados, a gente sempre trabalha com foco nas pessoas e nas lideranças, e sempre com um olhar muito grande para a eficiência operacional, para que a gente tenha uma eficiência do ponto de vista assistencial. Então, quando a gente olha para todos esses pilares, né, pessoas, dados e eficiência, eu estou falando de performance mesmo, né? Então, é um olhar um tanto mais amplo do que é de fato só a qualidade. E essa mentoria ela é pautada aí em respeito à cultura organizacional, é o nosso primeiro valor. Então, onde quer que eu esteja, eu vou respeitar aquela cultura, aquele contexto, né, o planejamento, as ações definidas pela diretoria, definidas por um conselho deliberativo, consultivo. Sempre atuamos com muita ética, então, isso é importante quando a gente fala sobre mentoria, né, porque tem um olhar ali de consultoria, parece que as informações vão ficar indo de um lado para o outro, mas um dos nossos valores é trabalhar com ética, integridade, porque eu sou uma pessoa que tenho uma trajetória, um nome a zelar, então isso para mim é um pilar muito importante como valor inegociável. Responsabilidade social, porque a gente sabe, né, do quanto que as instituições elas batalham, inclusive do ponto de vista de equilíbrio ali em relação à sustentabilidade financeira, e inovação, que é um dos nossos principais pilares dentro da mentoria, inclusive porque a nossa metodologia ela é uma metodologia própria, em que a gente desenvolveu todo o mecanismo, todos os itens, todas as etapas para avaliar e mensurar a maturidade do teu grupo, dos teus líderes, dos teus gestores,
de todos aqueles que tiverem envolvidos nos nossos projetos, né? Humanização, porque se a gente não entende de pessoas, a gente não consegue trabalhar com processos, a gente não consegue gerir nenhuma instituição. E tomada de decisão. Esse é um valor bastante importante porque a gente tem que aprender, mesmo quando são decisões difíceis, a gente tem que tomar decisões, né? Então, esse é o nosso primeiro contato aqui, né, nesse canal. Como eu já disse, né, ele faz parte aí da Cirino Mentoria. A Cirino Mentoria, ela gera aí conteúdos para o LinkedIn, então a gente atua bastante forte na geração de conteúdos teóricos e bastante reflexivos lá no LinkedIn. Aqui o canal ele vai ter como principal pilar a gente discutir assuntos muito mais práticos que a gente consiga ir lá e resolver com base em ferramentas da qualidade, em aplicação, em análises, alguma coisa muito mais palpável, né, e menos teórica, para ficar mais fácil, inclusive, de vocês trazerem essas dúvidas e verificar onde que eu posso ajudar e desenvolver melhor e produzir conteúdos que atendam à demanda de vocês, tá? Dentro do LinkedIn a gente vai ter em breve aí uma newsletter, né? E aí, a partir desses vídeos, nesse canal aqui no YouTube, a gente vai trabalhar com cortes aí em outras redes sociais, como TikTok e Instagram, produzindo reels, produzindo alguns cortes. Então, essa é a ideia da nossa trajetória, né? Para que a gente consiga consolidar tudo aquilo que eu vim trazendo de experiência, já atuando na gestão da qualidade, só que antes muito mais voltado para laboratório, para alguma coisa mais técnica, mas também fazendo a gestão ali de reagentes, a gestão das pessoas que compõem o ambiente laboratorial. E depois, quando a gente veio para acreditação, trazendo aí todo o repertório que a gente acabou adquirindo e somando com toda a experiência prévia que já tínhamos aí com a parte mais prática. Então, dentro desses 15 minutos, a gente vai tentar esgotar um assunto, sabendo que isso é humanamente impossível, porque todos os assuntos dariam aí aulas, livros, congressos, palestras, né? Então a gente vai tentar ser o mais compacto possível dentro desses 15 minutos para ser bastante objetivo e gerar essa relação com vocês, trazendo aí as dúvidas de vocês e dando a oportunidade para que a gente consiga continuar desenvolvendo o máximo possível de todos os gestores, de todos os profissionais da área da saúde, porque a gente sabe, né, gestão em saúde, né, e gestão da qualidade em particular, esse não é um conteúdo que a gente aprende na faculdade. Geralmente é um conteúdo que a gente aprende na prática, na raça, suando, né, batendo cabeça muitas das vezes. Então, também é importante que a gente tenha locais como esse que eu estou passando a desenvolver, para a gente poder trocar experiências, para a gente poder trazer um pouquinho sobre ferramentas que já foram utilizadas, que são validadas, que trouxeram resultado positivo para mim e que de repente elas possam ser reprodutível no ambiente de saúde em que vocês atuam, tá? Então, a ideia aqui nesse canal é poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu já venho trabalhando, né, como gerente da qualidade em hospitais, antes em São Paulo, agora aqui em Minas Gerais, e poder traduzir algumas linguagens aí, tentar apagar alguns incêndios e, quem sabe, mitigar algumas dores que existam aí nas instituições de vocês. Tudo bem? Então, entre em contato, curtam lá o vídeo como primeiro contato, compartilhem com os colegas de vocês, para que a gente alcance o máximo possível aí de profissionais da saúde que atuam em gestão e, em particular, na gestão da qualidade, tá bom?
Vai ser um prazer fazer essa troca com vocês e poder ajudar de alguma forma no desenvolvimento, seja das lideranças, sejam dos colaboradores ou inclusive da maturidade do hospital como um todo, tá bom? Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo conteúdo, e eu aguardo aí, se vocês tiverem alguns conteúdos que tenham maior interesse, já comentem aqui nesse vídeo que com certeza eu vou preparando os próximos conteúdos. Até mais, pessoal!